Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar da importância da igreja que ora. A importância do devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você tem a capacidade de controlar os seus impulsos e as suas emoções, evitando vícios e comportamentos inadequados. A meditação diária da palavra de Deus pode também trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Sem mais delongas, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 5 ao 7. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo hoje. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante dele guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tendo tocado a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. De muitas riquezas de detalhes, existe uma que me chamou muito a atenção. Pedro, ele estava preso, e ele ia comparecer numa audiência com Herodes. Só que por causa da igreja estar orando, ele recebeu a visitação do anjo do Senhor. Dois guardas, duas cadeias, dois portões que dava para o centro da cidade. Entende-se que aquele prisioneiro estava sendo guardado de uma forma especial, de uma forma reforçada. O rei já tinha mandado matar Tiago, irmão de João, e por causa dos líderes da religiosidade na época, queriam também incriminar Pedro e também fazer com que ele viesse a sucumbir. Porém, a igreja do Senhor estava orando e a intervenção do anjo do Senhor veio à tona. Trazendo para os dias de hoje, na nossa vida não será diferente. Por causa do anúncio do Evangelho, colocarão-nos em prisões, talvez físicas ou espirituais. Mas a esperança é que a oração da igreja fez com que a intervenção do anjo viesse e Pedro fosse liberto. Eu não sei qual é a cadeia que tem te limitado no dia de hoje. Eu só sei de uma coisa: existe uma igreja em constante oração pela sua vida e certamente essas cadeias vão cair, você vai passar pelos guardas e vai passar em liberdade e vai poder correr a carreira com Cristo livre. É fato e é verdade que existe todo tipo de cadeia e existem também motivos no qual levou para você estar nesse tipo de cadeia. Existem cadeias que elas são devido às nossas próprias escolhas. E existem cadeias, como foi a situação de Pedro, que a escolha que ele fez foi falar a verdade de Cristo Jesus. E isso levou ele preso. E antes disso, ele já tinha tido seu amigo, compatriota, irmão em Cristo, Tiago degolado, o irmão de João. Imagine como que estaria o coração de Pedro naquele momento, naquela prisão. Mas graças a Deus que a oração da igreja em constância é poderosa para agir e fazer com que a mão de Deus se mova e envie o anjo para te tocar e fazer com que você saia dessa prisão. Percebe-se na prisão de Pedro tamanha fúria de Roma. Era tudo em dobro. Eram dois guardas, eram duas cadeias e eram dois portões que davam acesso à rua. Quando o anjo chegou até ele, a primeira coisa que ele fez, tocou em Pedro. E assim o Senhor tem feito no dia de hoje com alguns que estão aqui a ouvir essa mensagem. O Senhor ele vai tocar ao seu lado e vai dizer: desperta-te depressa. Então o Senhor ele quer que você desperte depressa, levante-se, porque o Senhor ele tem pressa em te abençoar. E nisso vem a preparação. A preparação leva-se mais tempo, mas independente das circunstâncias, através da oração da igreja, veio a intervenção do anjo, caíram-se as cadeias, ele passou pelos soldados, abriu-se o primeiro portão, o segundo portão e ele estava lá, em liberdade. E nas nossas vidas não será diferente. E eu declaro pela palavra do Senhor a sua liberdade em Cristo Jesus.
Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!